uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque aos carros e à segurança desses veículos. Os casos de dengue em Petrópolis aumentaram em quase 1000%. Desde julho deste ano foram registrados 14 casos. O piso do Jardim do Palácio de Cristal continua com problemas. O piso Full G, instaurado nos jardins dos palácios, possui rachaduras, buracos e coloração diferenciada em diversos pontos. As inscrições para os editais de cultura foram prorrogadas até o dia 3 de novembro em Petrópolis. Na economia, as vendas do comércio recuaram 0,2% em agosto, apontou o IBGE. Assim como o volume de serviços, que registrou recuo de 0,09% no mesmo mês. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira. O diálogo, com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre proteção veicular e o seguro de carro. Eu sou Richard Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e você pode nos acompanhar também nas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã, Facebook e também no YouTube e no nosso site tvc16.com. A gente inicia a edição de hoje com o nosso noticiário, uma informação importante que acaba de chegar da Concera, concessionária que administra a BR-040, é que o quilômetro 43 em Areal foi totalmente liberado ali na altura da Praça do Pedágio e foi reaberto. E ainda há lentidão no trecho no sentido Juiz de Fora. Há uma retenção de 2 quilômetros nessa localidade, nesse trecho da BR-040, devido a um tombamento de carreta acidentada no trecho. Então a via foi liberada agora a 1h04. A Concera acabou de enviar esse comunicado. Você que segue para Juiz de Fora sentido, né, para quem segue no sentido Juiz de Fora pela BR-040, vai encontrar um pouco de retenção nesse trecho do pedágio que foi liberado nesse momento. A gente começa a falar sobre um outro tema agora também, porque os interessados em participar dos editais culturais aqui em Petrópolis têm até o dia 3 de novembro para fazer as inscrições. Os cadastros foram prorrogados e devem ser feitos no site da Prefeitura em www.petropolis.rj.gov.br. Os editais são do Fundo Municipal de Cultura, o Funcultura, e são promovidos por meio do Instituto Municipal de Cultura. São 4 editais com inscrições até o dia 3 de novembro. São os seguintes: de produções audiovisuais pessoa física, de produções culturais do edital Alan Sask e que também foram prorrogadas as inscrições para o edital de pareceristas de audiovisual, que vai acontecer até o dia 23 de outubro também no site da Prefeitura, ou seja, até a próxima segunda-feira. O governo federal vai disponibilizar para Petrópolis, por meio dos editais da Lei Paulo Gustavo, R$ 2.300.000 e podem se inscrever agentes culturais, pessoa jurídica que more ou que atue em Petrópolis por pelo menos 2 anos. Então aí, você que gosta dessa área, tem algum projeto bacana, as inscrições foram prorrogadas, seguem até o início de novembro. Mesmo após fiscalização, olha só, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN,
feita em setembro deste ano, o Palácio de Cristal continua com problemas de manutenção no espaço. O piso do jardim e as calçadas em torno precisam ser restaurados. O piso Full G foi colocado aí nos jardins do palácio, possui rachaduras, buracos, coloração diferenciada em diversos pontos e o piso tátil, que assegura a acessibilidade das pessoas com deficiência visual, também se encontra quebrado e rachado. As calçadas em volta do local estão todas em estado precário, cheias de buracos, inclusive a da porta de entrada do Palácio de Cristal. De acordo com o IPHAN, o piso Full G apresentou irregularidade desde a colocação. Na vistoria realizada pelo Instituto, ficou comprovado que havia diversos pontos de desagregação das pedras que compõem o piso e a coloração diferenciada. O órgão informou que encaminhou um ofício relatando a situação à Prefeitura de Petrópolis. Obstruções em vias e calçadas é um problema recorrente em Petrópolis. E os movimentos e a movimentação, atrapalha também aí a situação daquelas pessoas que, por exemplo, precisam de acessibilidade no município. Essa questão também é uma pauta a ser levantada, pois a falta dela faz com que as pessoas com baixa deficiência ou com deficiência ou com baixa mobilidade possam exercer aí os seus direitos de ir e vir como qualquer cidadão. E por conta disso é necessário que os órgãos públicos da cidade pensem em políticas públicas voltadas para a mobilidade urbana. A gente vai sair rapidinho de Petrópolis e a gente vai a Brasília conversar com o nosso repórter, o Rodolfo Lago, ele que vai falar sobre a votação da CPMI, que foi instaurada para acompanhar os ataques à sede dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Ele vai aparecer aqui no nosso telão para trazer as atualizações a respeito sobre esse tema. Olá, Rodolfo, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Como que está o andamento dessa votação? Olá, prazer, você está aí com o nosso telespectador. Bem, o relatório da senadora Elisiane Gama está sendo votado neste momento. E aí o processo é o seguinte: se o relatório dela for aprovado, o que é provável que aconteça, os dois outros relatórios que foram feitos pela oposição e pelo senador Italci Lucas, eles não serão nem considerados. Eles só passam a ser considerados se for derrotado o relatório de Elisiane Gama, que provavelmente não será o que vai acontecer. Então, o relatório dela pede o indiciamento de 61 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o grande ponto talvez mais importante, que mais chama a atenção nesse relatório, é que metade dessas pessoas, 31 pessoas, são militares, militares da ativa, sendo que 9 delas são do primeiro escalão, 8 generais e um almirante, o almirante Almir Garnier. Então, agora está havendo essa discussão para aprovação, o que é provável, como a gente disse, do relatório da senadora Elisiane Gama. Rodolfo, trazendo um outro ponto aqui a respeito sobre essa votação, como que a oposição, então, está acompanhando também essa questão, até porque há esses outros relatórios? Pois é, a oposição preparou 2 relatórios diferentes. Um é da oposição do fato, foi coordenado pelo deputado Alexandre Ramalho, e o outro relatório é considerado um relatório mais independente do senador Isalci Lucas, do PSDB, aqui do Distrito Federal. O relatório da oposição pede o indiciamento, inclusive, do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de outras pessoas do atual governo. O relatório do senador Isalci Lucas pede o indiciamento do ministro da Justiça e do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o general Gil Dias. Diria que o governo atual teria sido omisso com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Teria permitido
que os manifestantes invadissem e depredassem os prédios da República. Mas esses relatórios só vão ser levados em conta se for rejeitado o relatório da Elisiane Gama. Então, eles ficam aí como uma espécie de marcação de posição da oposição, né? Somente para marcar a sua posição. Então, diante desse fato, como o governo tem maioria e deverá aprovar o relatório oficial da senadora Elisiane Gama, ontem mesmo, eu já conversando com parlamentares da oposição, eles já admitiam que o fato de lá atrás terem insistido na instalação da CPMI, imaginando que, ao final, eles iam conseguir levar à frente, emplacar a ideia que o governo tinha sido omisso, foi um erro estratégico, né? Eles não conseguiram fazer isso, vai ser aprovado o relatório da senadora Elisiane Gama e a versão que irá prevalecer politicamente é a versão do governo, a versão oficial do relatório da senadora Elisiane Gama, que responsabiliza esses atos, pessoas do governo anterior, do presidente Jair Bolsonaro. Maravilha, Rodolfo. A gente vai continuar acompanhando o tema e também aí os desdobramentos dessa votação e, como você bem comentou, tem aí tudo para ser esse relatório aprovado lá no Senado. Obrigado pelas suas informações, Rodolfo, e um bom trabalho para você em Brasília. Eu que agradeço sempre. A gente volta a falar então de Petrópolis, porque foram divulgados os resultados do quarto levantamento do Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti aqui em Petrópolis, ou a Lira também, como é conhecido, 2023. Nessa última segunda-feira, o município de Petrópolis se manteve abaixo de 1% em índice de infestação. No entanto, segundo a Subsecretaria de Vigilância e Atuação Primária à Saúde do Estado do Rio de Janeiro, o número de casos de dengue no município aumentou em 977,77% entre os anos de 2022 e 2023. Desde julho deste ano já foram 14 casos registrados. No ano passado foram registrados 9 casos de dengue em Petrópolis e até o dia 7 de outubro deste ano já foram registrados 97 casos. As outras doenças provenientes do mosquito mantiveram o mesmo número no período, registrando 2 casos de chikungunya e nenhum de zika. Vale ressaltar que, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, não houve registro de óbitos relacionados a essas doenças no município. A Prefeitura de Petrópolis divulgou, na última segunda-feira, os resultados do quarto levantamento de índice rápido de infestação por Aedes aegypti, que foi realizado, na verdade, entre os dias 2 a 6 de outubro. O município se manteve dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, com um índice de infestação de 0,16%, considerado satisfatório, sendo inferior a 1%. Ao todo, foram visitados 7.902 imóveis e foram identificados focos do mosquito em 13 residências, segundo a administração municipal. Nos 13 imóveis com focos identificados, criadouros foram eliminados e as larvicidas foram aplicadas em recipientes como vasos, pratos e frascos de plantas, bem como bebedouros destinados aos animais. A gente sempre fala sobre a questão do mosquito da dengue, o tanto quanto que é perigoso, e os índices aí, né, aumentando em Petrópolis, gera uma preocupação ainda maior, principalmente quando se trata da saúde. A gente chega agora no período de verão, em que tem aquela chuva rápida, é importante manter os cuidados. São simples, que você em casa em 5 minutos consegue resolver. Manter a caixa d'água bem vedada, evitar ali, né, o acúmulo de água nos pratinhos de vasos de planta, né, você pode preencher eles com areia. Além disso, pneus, é importante ver se não tem nenhum acúmulo de água. Garrafas, seja PET ou de algum outro material, sempre viradas de cabeça para baixo, para evitar, né, que a água fique parada dentro da garrafa. Piscinas também devem ser bem vedadas. E é claro que o tratamento adequado também para a água. São dicas importantes, evite também água empoçada em lajes, nos terrenos, perto dos bueiros. Enfim, são dicas aí que você pode colocar dentro da sua rotina. Em 5 minutos você consegue fazer esses cuidados e evitar aí
a proliferação do mosquito, né, que transmite a dengue, chikungunya e a zika. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro segue na busca pelo jovem Douglas da Silva, que desapareceu no mar depois de cair da Pedra do Roncador na última segunda-feira. A operação conta com guarda-vidas e mergulhadores com apoio de helicópteros, drones, botes infláveis equipados com sonar e motoaquáticas. As buscas seguem interruptamente, sem data para acabar. Assistentes sociais da corporação também prestam apoio à família do jovem. A gente acompanhando as imagens aí a respeito na tentativa, né, de identificar o jovem Douglas. A gente sabe que é um período muito preocupante agora também com a chegada do calor. As pessoas querem ir para as praias, para cachoeiras, se refrescar. E todo cuidado é pouco. Isso porque a gente sabe aí dos riscos, né, de ficar perto das pedras, é escorregadio, tem a correnteza do mar, então é importante tomar todo cuidado. Inclusive, o Major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, comenta justamente sobre esses cuidados, né, essa atenção que a população deve ter ao realizar ali um passeio para a praia ou para algum tipo de local com pedras, cachoeiras. Vamos acompanhar. O Corpo de Bombeiros do Rio continua nas buscas pelo Douglas, vítima que desapareceu desde a tarde de segunda-feira, dia 16 de outubro, aqui próximo ao Mirante do Roncador. A corporação está empenhando todos os esforços necessários na busca por ele. São 3 frentes de trabalho. A primeira é uma frente aérea, onde a gente tem drones e aeronaves que fazem sobrevoos aqui no local. Nós temos uma segunda frente, que é a frente superficial, onde nós temos embarcações com sonar, guarda-vidas em cima de motoaquáticas que fazem essa busca na superfície da água. E também uma terceira frente, que são os nossos mergulhadores, que fazem alguns mergulhos em pontos específicos perto do local onde ele desapareceu. A corporação alerta quanto ao risco de permanência em locais como esse. Mirantes, costões, pedras, são locais onde existe um alto risco de queda e de afogamento. Por isso, respeitem as orientações dos guarda-vidas e as placas que sinalizam os riscos. Tá aí, né? É sempre importante a gente ficar atento a essas questões, como o Major comentou, a gente alertou aqui antes da fala dele. Muito cuidado para que o passeio não se torne ali uma tragédia. A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, a Juscerja, está lançando mais um serviço e desta vez para garantir a segurança de dados pessoais dos empresários fluminenses. A proteção de CPF, que tem o objetivo de prevenir golpes e fraudes contra cidadãos em relação ao seu cadastro de pessoa física, impedindo que as informações sejam utilizadas por terceiros. O serviço impossibilita que o usuário tenha o CPF usado em qualquer tipo de abertura de empresa ou até mesmo alteração contratual na Juscerja, desde que o respectivo CPF esteja no quadro societário da empresa ou como assinante, representante, advogado ou contador na autarquia. O bloqueio do CPF é feito através do portal da Junta Comercial no site www.juscerja.rj.gov.br. Para isso, o usuário tem que fazer o login lá no gov.br e em seguida assinar um plano mensal e pode ser aí trimestral também, ou semestral ou anual. Além disso, ele vai poder então aí bloquear ou desbloquear o CPF quantas vezes quiser, sem custos extras para evitar esse tipo de fraude. A gente fala agora sobre Volta Redonda, porque terá um aumento na passagem no município. Quem vai trazer as informações para a gente é a nossa repórter Ana Luísa Rossi. As passagens dos ônibus municipais de Volta Redonda irão aumentar de R$ 4,20 para R$ 4,95. Mas quem vai arcar com essa nova tarifa será a Prefeitura, que vai desembolsar cerca de R$ 500 mil por mês para poder pagar as empresas de ônibus. O repasse do dinheiro para os empresários foi aprovado pela Câmara na sessão de segunda-feira com apenas 3 votos contrários. A Prefeitura afirma que a contrapartida para o subsídio será um aumento no número de linhas que atendem o município. Para falar um pouco acerca do assunto, eu vou falar agora com o estudante Rômulo. Rômulo, você acha que esse novo subsídio que a Prefeitura vai fornecer vai melhorar a qualidade dos ônibus? Como que você acha? Na minha opinião, assim, sincera, para mim vai aumentar a qualidade mais dos ônibus, porque a gente já começou a ver até algumas melhorias, tipo, principalmente no Circular 15, ônibus assim, mas a Prefeitura, né, com o Viação Elite, tá tendo umas melhorias, então, por mim, já está sendo um sinal que com esse aumento vai ter uma melhoria a mais do que ele já tem.
Tá aí, né? A gente sabe que o transporte público tem que ser de qualidade. Não adianta só aumentar a passagem e ali a população ficar sem um serviço de qualidade. A equipe de Volta Redonda, lá no Correio Sul Fluminense, traz sempre as atualizações a respeito aí do noticiário da região aqui para o Correio Petropolitano Debate. E a gente, claro, vai acompanhar para ver se essa melhoria, esse aumento no número de linhas vai realmente chegar ali para a população da região. Em agosto de 2023, o volume de serviços no Brasil caiu 0,9% comparado a julho na série com ajuste sazonal, após um acumulado de 2,1% no período de maio a julho. O setor de serviços está 11,6% acima do nível de fevereiro de 2020, ou seja, aquele período pré-pandemia. O analista Rodrigo Lobo comenta sobre o índice registrado em agosto. O setor de serviços mostrou uma queda de 0,9% na passagem de julho para agosto de 2023. Esse resultado negativo ele ocorre depois de 3 avanços seguidos, já que entre maio e julho o setor de serviços havia avançado 2,1% de forma acumulada. Com o resultado desse mês, o setor de serviços opera 11,6% acima do nível pré-pandemia, cujo marco é fevereiro de 2020, e se situa 1,9% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em dezembro de 2022. Em termos setoriais, o setor de serviços mostrou um espalhamento de taxas negativas, já que 4 dos 5 setores recuaram frente a julho. Destaque negativo ficou com o setor de transporte, que recuou 2,1%, pressionado pela menor receita vinda das empresas que atuam com gestão de portos e terminais e também com transporte rodoviário de carga. Vale destacar que o transporte de cargas como um todo alcançou o ápice da sua série em julho de 2023. Portanto, há uma elevada base de comparação para entender um pouco a queda desse mês de agosto. O segundo impacto negativo ficou com os serviços prestados às famílias, que recuaram 3,8% em agosto de 2023, pressionados por uma menor receita vinda das empresas de restaurantes e hotéis. Vale destacar que a parte de alojamento e alimentação teve receitas bastante elevadas no mês de julho em função deste mês ser um mês de férias escolares, onde há uma maior quantidade de gastos realizados pelas famílias que acabam viajando nesse mês de julho. O terceiro impacto negativo ficou com informação e comunicação, com um recuo de 0,8%, pressionado tanto por uma menor receita vinda das empresas de serviços de tecnologia da informação, em especial em consultoria da tecnologia da informação, como também empresas de telecom. O quarto impacto negativo ficaram com os outros serviços, com uma queda de 1,4%, pressionados tanto por empresas que atuam com corretoras de títulos e valores imobiliários e também empresas que atuam com atividades de apoio à agricultura. A única atividade que mostrou expansão nesse mês de agosto foram os serviços profissionais administrativos e complementares, impulsionados por atividades de limpeza, atividades jurídicas e serviços de engenharia. Nas comparações contra iguais períodos do ano passado, o setor de serviços avançou 0,9% em agosto de 23 frente a agosto de 22. Esse foi o 30º resultado positivo seguido para a atividade de serviços nesse tipo de confronto. Vale destacar também que esse 0,9% no mês de agosto é a taxa positiva menos intensa dessa sequência. No acumulado do ano, o setor de serviços avança 4,1%, com 4 dos 5 setores avançando frente a igual período do ano passado. Destaque positivo para o setor de transporte e para os serviços prestados às famílias. Destaque negativo ficou com o setor de outros serviços. Esses foram os principais destaques da pesquisa mensal de serviços no mês de referência agosto de 2023. Tá, e a gente acompanhando então os dados foram trazidos aí pelo Rodrigo Lobo, analista do IBGE, os dados que foram divulgados nessa quarta-feira. As vendas no comércio brasileiro também recuaram, viu? 0,2% em agosto na comparação com julho. Os dados fazem parte da pesquisa mensal do comércio, que foi divulgado também nessa quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Por ser bem próximo de zero, o resultado é considerado estável. Dos 8 meses apurados este ano, foram 4 de estabilidade e 3 de volatilidade baixa.
Em relação a agosto de 2022, o volume de vendas cresceu 2,3%. No acumulado de 12 meses, ou seja, comparando de outubro desse ano até outubro do ano passado, é de 1,7%. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.645 da Mega Sena. O sorteio foi realizado na última terça-feira. Os números sorteados foram 8, 22, 34, 42, 51 e 59. Com isso, o prêmio da faixa principal para o próximo sorteio, que será realizado amanhã, quinta-feira, está estimado em 40 milhões de reais. A Quina teve 55 apostas ganhadoras e cada uma vai receber aí pouco mais de 48 mil reais. Já a Quadra registrou pouco mais de 3.500 ganhadores e cada um deles vai receber um prêmio de pouco mais de R$1.000. As apostas para o próximo sorteio podem ser realizadas até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou também pela internet. O jogo simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$5. Bom, vamos agora à previsão do tempo. Como você confere aí no nosso telão, a previsão de chuva permanece para a nossa região de cobertura nessa quinta-feira. Em Nova Friburgo, nesta quinta, o dia será de céu nublado e com possibilidade de chuva. As temperaturas, mostrando aí na tela para você, mínima de 14 e a máxima de 20 graus. Em Teresópolis, apesar da previsão de chuva para o período da tarde, o dia será de sol entre nuvens e com temperaturas agradáveis, variando entre mínima de 17 e a máxima de 28 graus. Em Petrópolis será similar. A probabilidade de chuva é de 90% para esta quinta-feira. Nos termômetros, mínima de 16 e máxima de 27 graus, dia nublado. Já em Paraíba do Sul, a chuva pode chegar a qualquer hora, mas nos termômetros as temperaturas variam entre mínima de 20 e a máxima de 31 graus. Na quinta-feira, em Pati do Alferes, também deve registrar calor e períodos de nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. A possibilidade é de 90%, como a gente comentou. As temperaturas variam entre a mínima de 19 e a máxima de 29 graus. E para finalizar a previsão do tempo de hoje, em 3 dias, a quinta-feira também será de sol com muitas nuvens durante o dia e à tarde há previsão de chuva para qualquer momento. A mínima para o município nesta quinta-feira é de 18 e a máxima é de 30 graus. Vai fazer aquele tempo bem agradável na parte ali da tarde, meio-dia, 1h da tarde, mas a tendência é que com o avançar aí da tarde a chuva volte aos municípios da nossa área de cobertura, então leve o guarda-chuva aí, vai ser um bom companheiro para essa quinta-feira. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta nós vamos abordar aqui um tema que gera um tanto quanto de discussão. Proteção veicular e seguro de carro. Qual é melhor? Quais os benefícios de um a respeito do outro? E também, é claro, como recorrer em casos de emergência com o veículo. Tudo isso após o intervalo. O Correio Petropolitano Debate volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais.
Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 Meu.
É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora à nossa entrevista e esse é um tema que a gente vai abordar hoje que tem gerado gera na verdade muita dúvida para quem tem o seu veículo próprio. A gente vai conversar com o Michel de Carvalho, ele que já atua aí há bastante tempo na área de proteção veicular e vai falar justamente sobre esse tema, proteção veicular, seguro de carro. Coisas diferentes, qual é a melhor opção para um, para outro, enfim, vamos ter todo esse esclarecimento aqui. Primeiramente, Michel, obrigado pela presença aqui no Correio Petropolitano Debate, seja muito bem-vindo. Oi, Richard, muito obrigado, é um prazer estar aqui para poder esclarecer um pouquinho desse mercado aí, quais diferenças, né, como funciona. Maravilha. Bom, então vamos lá. Primeiro, para a gente diferenciar uma coisa da outra. Proteção veicular não é seguro de carro, né? São coisas diferentes. Exatamente, são coisas diferentes, né? Quando a gente fala em proteção veicular, tem gente que pensa, vou fazer um seguro para o meu carro. Por que a pessoa geralmente pensa isso? Porque o benefício, ou seja, a cobertura, ela é muito parecida, ela é muito similar. Então, a pessoa ela pode causar um estranhamento quando ela descobre que proteção veicular não é seguro. Seguro não é proteção veicular. Cada um tem as suas particularidades, diferenças, benefícios e situações, né? A proteção veicular, ela é mais recente, tá? O seguro tradicional, digamos assim, está no mercado já há bastante tempo. A proteção veicular, ela tem aí uma exposição ao público mais ou menos de 20 e poucos anos, né? Então, até por isso, as pessoas não têm ainda uma noção exata do que se trata. Mas uma coisa eu já posso adiantar. Ela é uma opção para muita gente que talvez não consegue fazer um seguro e é uma forma muito mais democrática de quem tem um veículo, seja ele carro, moto, voo, caminhão, poder proteger o seu bem. Tá, então na prática, vamos lá, qual que seria a diferença de um para o outro? De alguma forma vai ser para garantir ali a tranquilidade, digamos assim, do dono do veículo em algum caso, alguma situação de emergência, mas por que não é igual? Na prática ali, porque é mensal, não é? Ou como que isso funciona também para quem está acompanhando a gente? Justamente, né? Primeira coisa, o objetivo tanto da proteção veicular quanto das seguradoras tradicionais é o mesmo, proteger o patrimônio, né? E acontece que a cobertura é muito parecida, porque tem roubo, furto, colisão. A gente, por exemplo, trabalha muito com desastre natural, então chega na época de chuva, por exemplo, uma cobertura fundamental, que nem toda seguradora tem, algumas têm. Agora, na prática mesmo, o que diferencia a seguradora da proteção veicular? Primeiro, a seguradora ela é vinculada a um órgão chamado SUSEP. A Associação de Proteção Veicular, ela tem a sua fiscalização através do Ministério Público. Isso, na prática, o que vai acontecer? A proteção veicular ela acontece por meio de associação ou cooperativa, ou seja, a pessoa que ela vem para requerer uma cobertura no seu plano, ela não tem uma pólice de 1 ano, ela faz um vínculo associativo, onde ela e os outros associados se tornam parte dessa empresa. Então, o dinheiro que a associação recebe é utilizado para contemplar aquele associado numa situação de emergência. Bom, isso é na prática a questão da cobertura. Agora, para a contratação, é aí que está a diferença principal. As seguradoras tradicionais, por exemplo, elas fazem aquele famoso formuláriozinho, que é análise de perfil. Então, eles vão te perguntar qual a sua idade, outra pessoa vai dirigir, aonde você guarda o seu veículo, se tem garagem, se é portão fechado, se você usa o carro para trabalhar, só para passear, enfim, esse questionário. De acordo com as suas respostas, o valor da sua pólice vai ficar mais alto ou mais baixo. Mas geralmente o valor ele já começa num certo patamar e ele geralmente vai subindo de acordo com as suas respostas. Na proteção veicular não existe essa tal análise de perfil. O que é levado em conta? A localidade de onde você mora e também o valor de FIPE do seu veículo. Então, digamos que é 30 mil, por exemplo, que vale o seu veículo.
vai ser calculado em cima desse valor e da região onde você mora. Por isso que geralmente fica muito mais em conta fazer um plano de proteção veicular, porque não é levado em consideração se você empresta o carro ou não, pode emprestar à vontade, se o condutor for habilitado, estiver dentro das leis de trânsito, não tem problema, vai estar coberto. Então a gente chama isso de condutor livre. Né? Então, assim, são algumas questões que tanto na hora de contratar ou, por exemplo, na hora também de você deixar de ter o plano, na seguradora você tem uma pólice de 1 ano. Na proteção veicular, não. Você tem o pagamento mensal e você pode cancelar a qualquer momento aquele contrato sem, inclusive, pagar nenhum tipo de multa ou de juros. Ou seja, então, é como se fosse uma assinatura da Netflix, exemplo. Não quero mais... Eu vou ali, cancelo, paro de pagar no outro mês, não tenho multa ou não vou perder dinheiro porque eu precisei contratar 1 ano, nesse meio do tempo as contas apertaram, não vou conseguir mais cumprir e gera toda aquela burocracia. Agora, me tira uma dúvida, Michel, a gente falando sobre essas questões agora relacionadas a seguro, proteção veicular, já aconteceu, já chegou até a mim a questão de que o seu carro é do ano 2002, não tem como fazer um seguro. Isso de fato acontece, não acontece? Na proteção veicular há critérios também para definir data de fabricação do ano ou não é levado em consideração? Olha, essa é uma questão muito legal que você levantou, Gide, por quê? Muitas pessoas querem até fazer um seguro e não conseguem, por 2 motivos. Porque quando para a seguradora não é interessante fazer uma cobertura para aquele veículo, ou ela eleva demais o valor da apólice, ou ela simplesmente fala, esse veículo ou este perfil, a gente não tem cobertura, a gente não tem aceitação. Na proteção veicular, por isso que eu digo, ela é muito mais democrática. Por quê? Ela não leva em consideração o perfil da pessoa, desde que ela esteja em vigor com as leis de trânsito, né? Que ela tenha um documento em dia, tanto uma CNH, né? Não tenha nenhuma restrição judicial. E também a questão do veículo. As seguradoras, né, por hábito mesmo delas, já há muitos anos é assim, fazem veículos em média de 10 a 15 anos. Alguns de 15 anos elas pegam, mas dependendo do veículo, não pega. A proteção veicular, em sua maioria, elas trabalham com veículos de até 25 anos, sendo passível aceitar até de idade maior. Por que não coloca veículos de 30, 40 anos? Pelo simples fato de que hoje no mercado, tem alguns veículos que não é possível conseguir peça. Então, o que adianta uma empresa falar assim, vou proteger o seu veículo? Na hora que tem uma colisão, por exemplo, ela não consegue encontrar peça para poder reparar e devolver o veículo. Então, é feita uma análise. Meu carro tem 30 anos. Espera aí, qual é o seu tipo de veículo? É um Gol? É um Palio? Ou é uma Uno? Então, às vezes, é mais fácil de encontrar a peça. Então, de acordo com o modelo, é feita uma análise, olha, dá para aceitar o seu veículo também, né? Porque pra gente, cara, pra quem trabalha nesse ramo de proteção veicular, o objetivo é facilitar a maneira da pessoa fazer a contratação e não colocar um monte de imposição, um monte de situação que vai proibir a pessoa de ter um plano no seu veículo. Então, tem gente que tem um carro antigo e fala, meu carro não faz, ou vai ficar muito caro. A gente consegue fazer. Agora, a gente chega agora num período, Michel, justamente que você comentou logo no início, de questões de chuva. Em Petrópolis, particularmente, a gente viu esse cenário ano passado, de milhões e milhões de petropolitanos, né? Milhões a gente quer dizer em exagero, né, pessoal? Mas muitos petropolitanos sofrendo com essa questão. E como a gente comentou, infelizmente, em alguns casos, a seguradora não cobre desastres naturais. Mas hoje em dia, até mesmo pelo que o mundo inteiro tem passado, a gente vê que tem se tornado cada vez mais comum essa necessidade de ter essa proteção. Como que ela funciona? Justamente, né? Quando aconteceu essa chuva toda, em Petrópolis, por exemplo, algumas pessoas vieram procurar a gente, tanto associados, que faziam parte da nossa associação, da nossa proteção veicular, e pessoas também de seguradores que vieram tirar dúvidas com a gente, né? E vieram perguntar, poxa, Michel, tem um seguro A, B, C, e o meu carro foi dentro do Rio, deu PT e eles não cobriram. Isso é normal? Gente, infelizmente é normal. Vou explicar por quê.
Na hora da contratação é importante você ficar atento ao tipo de cobertura que você está contratando, né? Existem diversos tipos de corretores, de vendedores, de consultores. Alguns conseguem explicar para você tudo que você tem acesso. Outros, nem tanto. Isso é a forma de trabalhar, mas cabe a você questionar e investigar o que você está contratando, aquilo que você está pagando. Então, por exemplo, você foi contratar um seguro e está dizendo lá roubo, furto, colisão. Então, se não está descrito desastre natural, você precisa perguntar para a pessoa que está te atendendo, olha, tem cobertura de desastre natural? Porque na seguradora, por exemplo, algumas não trabalham com essa cobertura e outras sim trabalham, mas tem um acréscimo na sua apólice de valor para você colocar essa cobertura. Então, tem gente também que não quer colocar, acha que não é necessário. Mas nós vimos, né, ano passado tá aí para mostrar pra gente o quão é importante, e tem lugares que é até mais importante que o roubo e furto, você ter desastre natural. Petrópolis é prova disso, né? Que desastre natural é um item fundamental. No nosso caso, né, na empresa que eu trabalho, que é o Universo AGV, a gente já tem desde o plano mais básico até o plano mais completo a cobertura de desastre natural, porque hoje é considerado essencial, não pode faltar. Agora, falando um pouco sobre a proteção veicular, ou até mesmo porque seguro de carro, muitos, justamente até por esse mercado mais antigo, muitos já conhecem, em relação à proteção do veicular, existem planos? Como que eu escolho o melhor plano para o meu veículo? Isso vai de acordo com a minha necessidade também? Isso é avaliado na hora? Sim, com certeza. Por ser justamente democrático e ter essa facilidade para a contratação, fica um pouco assim a gosto da pessoa que vai escolher, né? Existe o plano que é básico, tem plano que é mais completo, plano que é intermediário. O que tem por padrão é roubo e furto, colisão, desastre natural. E parte de assistência 24 horas com reboque. Isso é uma coisa geralmente padrão nas associações de proteção veicular. O que vai diferenciar? Que aí entra a necessidade de cada pessoa. Ah, tem um plano só roubo e furto também? Tem, né? Mas quando a gente fala de um plano essencial, a gente precisa também contemplar a colisão, né? Porque você imagina, eu tenho um plano só roubo e furto. Aí eu bati num outro veículo. Eu vou ter que pagar o meu prejuízo, vou ter que pagar o dano a terceiro, ou alguém bateu em mim e fugiu. Acontece também. Ou a pessoa não tem dinheiro para pagar e o prejuízo que vai ter, né? Então, assim, no plano essencial é roubo e furto, colisão, danos a terceiro, desastre natural e assistência com reboque. Agora, cada um vai definir o que é melhor para si na contratação. Eu preciso de um plano que me dá muito km de reboque porque eu viajo muito, ou será que eu rodo só na cidade, eu posso economizar nesse ponto e pegar um plano que tem quilometragem de reboque baixinho? Outro item interessante, carro reserva. Será que se eu tiver uma colisão com o meu veículo, e ele for para a oficina para reparar, eu consigo ficar 20, 30 dias sem carro? Então é uma autoavaliação. Se eu conseguir ficar esse tempo sem o veículo, então eu estou tranquilo, eu não preciso acrescentar carro reserva no meu plano. Agora, poxa, Michel, eu não consigo de jeito nenhum. Se eu ficar sem carro, eu fico desesperado para o meu trabalho, para a minha rotina. Então você precisa avaliar dentro do seu plano que tenha uma cobertura para você acionar um carro reserva. Os nossos parceiros, por exemplo, a nível Brasil, são Localiza e Movida. Mas cada cidade também a gente acrescenta outros parceiros de acordo com a necessidade. Maravilha. A proteção veicular também engloba, por exemplo, um novo carro, nesses casos, quando acontece, né? De ter ali o famoso PT, como a gente chama nos veículos, né? Lógico, são critérios que são analisados, mas também ocorre essa reparação, digamos assim? Pois é, né? O famoso PT, perca total, ou roubo e furto também se enquadraria quando não há recuperação. Existe até essa questão muito bacana, porque existe até uma certa confusão. Tem gente que pensa que a seguradora, que a proteção veicular, ela dá um carro novo para o associado ou para o assegurado. Isso não acontece, tá? Como funciona de fato? Tanto a seguradora quanto a proteção veicular, isso acontece da mesma forma, ela vai indenizar, ela vai ressarcir a pessoa que tem a apólice ou aquele associado. E como que vai ressarcir? É de acordo com o contrato, de acordo com a apólice. O normal é 100% da tabela FIP.
Existem seguradoras que dão 110%, você paga mais caro por isso na apólice, né? E existem seguradoras também que dão menos, que pagam 80%, e você também pode pagar menos por isso dentro da sua apólice. A proteção veicular, o usual, o normal na maioria delas, é pagar 100% do seu veículo na época do sinistro, na época do evento. Então tem gente que contrata o plano na proteção veicular, por exemplo, o carro está avaliado em 30 mil. Aí dali, sei lá, 5 meses, teve uma colisão, teve um PT. O carro está valendo 35 mil em vez de 30. Ele vai receber 35 mil, 5 mil a mais. Da mesma forma, se o veículo estiver valendo menos, pô, está valendo 25 mil, vai receber menos. Ou seja, sempre vale o valor de FIPE na época do acidente ou do roubo e furto. Agora é importante a gente até comentar, né, Michel, justamente sobre o que a gente estava falando agora, sobre definir bem as características, né, do plano que você vai preferir, do que você vai escolher, porque quando a gente fala Petrópolis, por exemplo, é relativamente uma cidade segura, você não vê aí, pelo menos não a olho nu assim, né, casos de furto, de roubo, como você vê no Rio de Janeiro, na capital, por exemplo. É diferente. No entanto, quando você parte, por exemplo, para a parte de acidentes, o número de colisões, de acidentes é muito alto. Então isso também tem que ser ali importante, porque a cidade é segura, mas vou colocar porque às vezes meu carro fica ali na rua, na minha servidão, vou colocar roubo e furto, mas é até aquilo também, né, Michel? A gente fala que quando você está no trânsito, você dirige para você e pelos outros, né? Justamente. Então, assim, a gente tem atendimento no Brasil todo, né? E a gente percebe as particularidades de cada estado e de cada cidade. E justamente esse ponto que você tocou, Petrópolis, em tese, ela é bastante segura para a questão do roubo. Embora tenha até aumentado, se a gente for procurar os índices aí, tem aumentado, né? Ainda é uma cidade segura? É, mas a gente tem visto acontecer. Recentemente até pararam um veículo aberto atrás e pegaram uma moto e eles levaram. Não precisa de chave, não precisa de fazer ligação, né? Motos é mais comum, carro tem outras formas de levar também. Sim. Mas no caso de Petrópolis, especificamente, né, acho que, na minha opinião, e eu até falo isso com os nossos associados, uma cobertura importante é colisão, por causa do índice, e sem sombra de dúvida nenhuma, a questão do desastre natural. Porque aí, beleza, não é época de chuva, por exemplo. Aí caiu uma árvore em cima do seu veículo. É uma cidade muito arborizada. E aí? Geralmente é PT, você perde o veículo, né? E se não for PT, mas o estrago é grande. Outra questão, época de chuva de fato. Você deixou seu carro, veio aquela chuva forte, um alagamento, você não estava esperando, tem coisa que a gente não espera. E aí? Pode perder o veículo. Ou seja, é muito importante na hora de você fazer a contratação, seja de seguro, seja de proteção veicular, perguntar, você realmente fazer um briefing ali com o seu consultor, com o seu corretor, entender, para ele entender a sua necessidade e você entender o que você pode contratar, para você ter o famoso custo-benefício, para não contratar nada além que você talvez nunca vai utilizar, ficar pagando uma coisa desnecessária, e também para não faltar algo essencial naquilo que você vai precisar dentro do seu dia a dia. Moto também está incluído? Proteção veicular também cobre ali moto? Tá incluso. A gente faz moto, carro, van, caminhão, veículo importado. Só não faz avião ainda. Ainda, por enquanto. Por enquanto. Daqui a pouco vai ser proteção aviária, alguma coisa assim do tipo. Enfim. Porque ainda tem muita montanha aqui, né, para tirar do trabalho. Petrópolis deve ficar mais complicado, exemplo, né? Região serrana, né? Enfim. Michel, vamos lá. A gente fazendo esse bate-papo aqui a respeito, a gente está falando sobre o seguro de carro, proteção veicular. Aqui em Petrópolis, como que está sendo até a procura também por esse tipo de serviço? Paz, olha, Petrópolis, ele sempre foi o berço do seguro tradicional. Porque é uma cidade tida como uma das mais seguras do estado, né? Então, a maioria não faz, ou quem faz um seguro e faz um seguro básico, geralmente. Mas isso vem mudando por causa dos índices, né, que vêm sendo apresentados, por causa dos fenômenos naturais que vêm acontecendo na cidade e também porque a vida do petropolitano tem mudado, né? Tem viajado cada vez mais, tem estado com o carro na rua cada vez mais e as pessoas querem liberdade. Então, assim, eu tenho o meu veículo, mas eu empresto, minha esposa também dirige, ou meu filho dirige, ou é o meu carro de trabalho. Na seguradora, eles me cobram o dobro para poder utilizar o veículo para trabalho. Na proteção veicular, quem é aplicativo, por exemplo,
o cara que está na rua todo dia. Isso é uma coisa normal. Ele vai na seguradora, ele fala, eu quero fazer um plano. Aí ele escolheu, custa, sei lá, 2 mil. Aí ele, mas eu quero utilizar o carro para trabalhar no aplicativo. Então vai ser 4 mil, 4.500. Estou chutando aqui um valor, mas é mais ou menos assim que acontece. Na proteção veicular é diferente, né? Então a pessoa procura a gente, quero fazer um plano, ficou 1.500. Aí beleza, mas eu quero colocar para rodar no Uber, na 99, quanto fica? 1.500. Porque está sendo avaliado o local onde ele mora, onde ele vai rodar, e o valor de FIP, não o uso que ele vai fazer do carro, né? Ou seja, basicamente, quanto mais você usa na seguradora, você teria, né, em tese, um risco maior de que alguma coisa acontecesse com o carro, justamente eleva esse preço para, de alguma forma, compensar. Justamente. Enfim, Michel, a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, um bate-papo tanto quanto esclarecedor quando a gente trata aí de seguro de carro e proteção veicular. Aqui em Petrópolis, falando um pouco sobre o Universo AGV, onde que está localizado, como que as pessoas podem procurar e tirar outras dúvidas a respeito da proteção veicular. Maravilha. O Universo AGV é uma empresa nacional, tá? Tá no mercado aí há 11 anos. É só buscar nosso CNPJ, vai Universo AGV, bota no Google, vai na Receita Federal. E eu quero até aproveitar, antes de falar nosso endereço, dar uma dica. Tem gente que não tem muita segurança na hora de contratar, seja seguro ou proteção veicular, né? E alguns até falam, eu quero seguro, proteção veicular, eu não conheço. Gente, uma pesquisa rápida no Google, vocês vão ver que nos últimos 15 anos, 25 seguradoras faliram. Isso acontece com qualquer empresa. Visto aí uma empresa grande, que não vou citar nome, recentemente teve um rombo gigantesco, isso é da administração, né? Então pode acontecer com qualquer empresa. Então não é porque é seguro que você não vai pesquisar, não é porque é proteção veicular que você não vai pesquisar. O Universo AGV está no mercado há 11 anos. Se você for puxar hoje, bota aí no Reclame Aqui, Universo AGV. É a maior nota do segmento. A gente está acima no Reclame Aqui do ótimo. Tem lá o péssimo, o ruim, o regular, o bom, o ótimo e o selo do Reclame Aqui. A gente tem hoje o selo de excelência do Reclame Aqui pelo serviço prestado. Então, é uma referência, né, para a pessoa poder procurar. Saber o tempo de empresa que tem é importante, além do Reclame Aqui. E outra, no caso de proteção veicular, é muito legal questionar quantos associados tem nessa empresa. Porque uma empresa que tem 5, 10 mil associados, ou seja, o valor que entra em caixa é um pouco mais complicado para te pagar se você tiver um PT, por exemplo, um roubo e furto. Agora, uma empresa que tem um porte maior, a gente, por exemplo, tem hoje 400 mil associados, são 400 mil veículos a nível Brasil protegidos com a gente. Ou seja, para pagar 100, 200 mil, 500 mil de um caminhão é muito tranquilo. Então, na hora de você escolher, é muito importante. E outra, o Universo AGV também tem pontos espalhados pelo Brasil todo e em Petrópolis não é diferente, Rio de Janeiro e Caxias, né? O nosso escritório aqui em Petrópolis é na rua 13 de maio, número 135. Sabe onde fica? Dentro do posto Ipiranga, ali próximo à Catedral. É bem no centro da cidade, é um lugar que você pode tirar suas dúvidas, pode ir lá solicitar qualquer atendimento presencial, além dos canais que nós temos de site, aplicativo, telefone, ou seja, é uma segurança, são caminhos para a pessoa realmente poder ficar tranquilo na hora de fazer a sua contratação. Maravilha. Michel, obrigado pela presença, por trazer aqui para a gente um pouquinho desses esclarecimentos, das dúvidas e, claro, dicas e orientações aí para quem tem um veículo próprio. Joia, eu que agradeço aí essa chance de poder esclarecer um pouco desse mercado e desse mundo. E claro, tendo dúvida, não deixe de procurar a gente vai fazer realmente um bom trabalho aí, independente de onde você vai contratar. A gente está aqui para esclarecer e ajudar. Obrigado mais uma vez, Michel. Para você que está em casa nos acompanhando, fica uma dica, né? A gente sabe que às vezes é complicado, fica ali muita dúvida, enfim, mas aos poucos a gente esclarece aqui e, é claro, cuidar do carro e do veículo é sempre muito importante, principalmente em Petrópolis, com a chegada do período das chuvas de verão. Todo cuidado é pouco, a gente sabe muito bem disso. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate dessa quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo. É claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê.
TVC, a TV do Correio da Manhã.